Um dos acontecimentos que marcaram o período da Guerra Fria ocorreu no Vietnã, e sua lembrança segue muito viva na memória dos principais países envolvidos. O conflito armado colocou o regime comunista do Vietnã do Norte contra o governo do Vietnã do Sul e seu principal aliado, os Estados Unidos. O que foi a Guerra do Vietnã e quais as suas causas? A Guerra do Vietnã remonta aos conflitos da Indochina das décadas de 1940 e 1950, quando o líder vietnamita Ho Chi Minh enfrentou o domínio colonial, primeiro do Japão e depois da França. A Liga para a Independência do Vietnã, Viet-Minh, foi o exército que se inspirou na União Soviética e na China para lutar contra os franceses, durante 8 anos em busca da independência. A França, financiada e abastecida em grande parte pelos Estados Unidos, acabou derrotada na Batalha de Dien Bien Phu, em maio de 1954, e encerrou seu domínio colonial na Indochina. Em julho do mesmo ano, negociadores franceses e vietnamitas assinaram o Acordo de Genebra, para estabelecer temporariamente uma linha de demarcação territorial que dividiria o Vietnã entre as forças militares francesas e as tropas de Ho Chi Minh. Enquanto o norte era liderado pelo exército Viet-Minh, sob o comando do Partido Comunista do Vietnã, os franceses no sul transferiram seu poder para o estado do Vietnã, liderado pelo ex-imperador Bon Dai. Uma zona desmilitarizada foi criada por 300 dias após a assinatura do acordo, para que qualquer civil no sul ou no norte pudesse se retirar da região. O país tinha se programado até mesmo para realizar eleições nacionais em 1956. Assim que a divisão do país entre o norte e o sul foi aceita, o presidente dos Estados Unidos na época, Dwight Eisenhower, iniciou um programa de assistência ao Vietnã do Sul. Em 1º de junho de 1954, foi lançada a missão militar de Saigon com o objetivo de deter o avanço do comunismo na Ásia. O primeiro-ministro do Vietnã do Sul na época, Ngo Dinh Diem, tinha o apoio logístico dos Estados Unidos em questões políticas e de armamento. Em 1955, ele havia consolidado seu poder e se declarado presidente, com forte posição anticomunista, o que, consequentemente, o colocava em oposição ao Vietnã do Norte. Enquanto o Vietnã do Norte tentava unificar todo o país sob um único regime comunista inspirado nas experiências soviética e chinesa, o governo sul-vietnamita lutava para ter um sistema mais alinhado com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. Na luta contra o Vietnã, as três potências influenciaram e forneceram armamentos e equipamentos de combate. Tanto a União Soviética quanto a China enviaram armas, suprimentos e conselheiros de guerra para o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos forneceram mais de 550 mil militares para servir ao Vietnã do Sul. No final da década de 1960, o Vietnã do Norte já havia formado a Frente de Libertação Nacional, FLN, e o Vietcong, organizações políticas de massa com seus próprios exércitos que buscavam acabar com o regime de Diem, no Vietnã do Sul. A luta armada parecia ser um excelente exemplo da nova estratégia chinesa e soviética, nas nações recém-independentes da Ásia e da África, para ajudá-las a subverter conflitos e derrubar os novos governos instáveis. A situação se agravou a tal ponto que, em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, optou por expandir o programa de ajuda militar, devido ao receio de que a teoria do dominó funcionasse no Vietnã e se espalhasse pelo resto da Ásia. A ideia de Kennedy era de que, se o comunismo se estabelecesse no Vietnã, ele se disseminaria para os demais países em todo o Sudeste Asiático. 2 anos depois, em 22 de novembro de 1963, Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos e seu sucessor, Lyndon Johnson, herdou a missão no Vietnã. A questão de quem saiu vitorioso tem 2 respostas, dependendo de como a palavra vitória é interpretada. Por outro lado, há uma segunda resposta que favorece os norte-vietnamitas. Partindo do preceito que os Estados Unidos entraram no Vietnã com o objetivo principal de impedir uma tomada comunista, eles fracassaram.
O Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul foram unidos sob uma bandeira comunista em julho de 1976. A agitação interna na forma de pressão pelo fim do conflito e o custo financeiro da guerra tornaram a retirada das tropas uma necessidade para os Estados Unidos, não uma escolha. Em 1995, o país publicou o número de mortos durante a guerra que durou 2 décadas, de 1954 a 1975. Um total de 2 milhões de mortes de civis foi registrado em ambos os lados, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Além disso, 1,1 milhão de combatentes norte-vietnamitas morreram. Do lado dos Estados Unidos, o exército estima que entre 200 e 250 mil soldados sul-vietnamitas e 58 mil norte-americanos morreram em combate. A lista de perdas inclui ainda outros países que lutaram pelo Vietnã do Sul: 4 mil soldados sul-coreanos, mais de 500 soldados da Austrália, cerca de 350 da Tailândia e 36 soldados da Nova Zelândia. No decorrer deste vídeo, podemos mergulhar nas profundezas de um dos capítulos mais impactantes da história contemporânea, a Guerra do Vietnã. Esta guerra moldou o destino de nações e influenciou a política global de maneira indelével. É um lembrete poderoso das consequências do conflito e da importância de aprender com o passado para construir um futuro melhor. Se você valoriza conteúdo histórico e deseja continuar explorando os caminhos que nos trouxeram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Caminhos da História e ativar o sininho para receber as próximas histórias que estamos ansiosos para compartilhar com você. Além disso, se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o nosso trabalho, fique ligado, pois a chave Pix está aparecendo na tela. Sua contribuição nos ajuda a continuar pesquisando, produzindo e compartilhando histórias incríveis de nosso passado. Obrigado por fazer parte desta jornada histórica conosco. Juntos, continuaremos desbravando os caminhos que nos trouxeram até aqui e moldaram o mundo em que vivemos. Até o próximo episódio!